Deu um probleminha no sinal. Agora vamos tentar de novo. Vamos ver quem entra aí. Tentando reconectar com o Molinário para a gente voltar à conversa. Já está aí o Molinário, vamos convidá-lo. Carlos, eu troquei aqui de modem. Vamos ver se agora melhora. Tá, para mim tá ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Estão me ouvindo também? Tá tudo certo? Tá tudo certo. O meu único problema agora é o desconectou o meu buds aqui do. Ah, certo. Vamos ligar outro negócio aqui. O pessoal tá entrando ali, Fica... já deram positivo, acho que estão ouvindo bem aí. O Fernando Galli, Carla Baroni. Tá entrando um monte de gente legal aí. Já dado uma travada, acho que agora voltou, né? Vamos lá, vamos começar então. Eu convidei o Carlos Molinari para a gente bater um papo sobre essa pergunta, né, que a todo momento as pessoas fazem. Afinal de contas, o novo tem dono? Porque sempre que o João Amoedo, que foi um dos fundadores do partido e o maior financiador e apoiador da existência do partido, se manifesta contrariando alguém, ele é acusado, junto com o partido, né, de ser dono do partido e o partido ter posições divergentes daqueles que fazem essa pergunta. Normalmente uma pergunta que tem o teor assim contestatório, né? Como quem diz, sim, o dono tem dono, ou melhor, o novo tem dono, o dono é o Moedo e o novo faz só o que ele manda, né? Ou que não conseguiram evoluir numa relação mais próxima do partido, seja como candidato ou mesmo como filiado. E essa questão, então, nos faz, né, questionar se é válida essa pergunta e que tipo de resposta ela merece. Tá? Então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por tu ter aceito o convite, Carlos. E eu não sei exatamente o que tu pensa, eu tenho uma ideia a respeito do que tu pensa. Eu mesmo tenho elaborado uma resposta para isso ao longo do tempo e espero que hoje a gente consiga chegar a um consenso em termos disso. Fala aí, Carlos. Bom, boa noite, obrigado aí pelo convite, eu que agradeço. E acho que eu e tu, Roberto, nós podemos falar com bastante propriedade sobre o Novo, até porque a gente está desde o início. Tá? Para quem não sabe, o Roberto, que me fez o convite a primeira vez para participar e conhecer o Novo em 2013. E naquela ocasião eu fui, né, um pouco de receio de participar de um partido político e naquele momento eu vi que realmente ele era completamente diferente do que existe na política tradicional. Então, assim, ó, além de participar do Novo como voluntário, desde 2013, pegando fichas de apoio na época para registrar o partido, depois me tornei presidente diretório estadual, antes eu até fui
líder do Núcleo de Porto Alegre. Depois ainda tive uma participação no CEP, que é o Comitê de Ética do Novo. E agora, desde fevereiro, eu estou trabalhando como assessor parlamentar do vereador Felipe Camozato em Porto Alegre. Ou seja, eu já participei de todas as instâncias do Novo. Né? E o Roberto, como está desde É por o isso começo, que eu te convidei. também conhece muito. Então, bem interessante e importante a gente esclarecer essa pergunta que está sendo feita para que as pessoas entendam, né, o que é o novo e por que ele é diferente. Então, até antes de responder a pergunta, né, se o novo tem dono, posso eu fazer uma pergunta até, daí ver o que tu acha, Roberto. O que tu acha que é pior? Um partido sem dono ou um partido com um único dono? Como um capitalista, como eu sou, né, alguém que defende a liberdade individual, a propriedade privada, o Estado de Direito, que é exatamente o que todo capitalista faz, eu posso te responder o seguinte: sem dúvida alguma, eu prefiro que haja um partido com um dono, e eu não estou dizendo que o Partido Novo tem um dono, eu estou dizendo que eu prefiro que ele tenha um dono, do que ele sofra o mal da tragédia. Não ter. Tô ouvindo. Deu uma travada, mas agora eu tô ouvindo. Tá falando que Tá. prefere, não que o Então, novo seja um eu partido com um único dono. Eu prefiro que seja um partido com um dono, não estou dizendo que o novo tem um dono, e do que seja algo sem dono algum, como a gente conhece aquela teoria da tragédia dos comuns, ou seja, as pessoas utilizam algo que não tem dono, se utilizam daquilo, não contribuem em nada, e aquilo acaba entrando em decadência, né, e perde todo o sua possibilidade de criar valor. O que a gente precisa entender, eu acho, tu é advogado, eu não sou, tá? Eu vejo o Novo assim como uma instituição privada, tá? Cujos donos são aqueles que aportaram recursos para que ele se estabelecesse inicialmente, né? E com o tempo abriram Sim. para o mercado poder se associar a esse empreendimento. Então, o Partido Novo é um empreendimento, né, que oferece determinados produtos para a sociedade. E Sim. como uma sociedade anônima, ou como uma sociedade limitada com muitos sócios, né, ele funciona dessa forma. Ou seja, o Partido Novo tem dono, mas não tem um dono, tem vários donos. Tá? E é claro que a influência que cada um desses donos tem na tomada de decisão que envolve as coisas do partido é diferente. Porque não é apenas o aporte financeiro que a instituição exige para que as pessoas possam se manifestar, há uma série de outras coisas. O partido ele tem um estatuto, tem uma missão. Antes de tudo isso, antes de ter o estatuto, antes de ter a missão e tal, o partido. Então, a gente imaginar que é possível qualquer empreendimento surgir baseado no sonho e nos propósitos de alguém, e ao longo do tempo haver uma distinção, uma separação entre a criatura e os criadores, é um absurdo.
né? Quer dizer, o processo ele é dinâmico, tá? As pessoas que aderem àquele projeto vão trazer as suas ideias, vão tentar influenciar para que aquela instituição siga determinados caminhos, mas tudo aquilo que foi criado antes não pode ser jogado fora. Nem aquilo que existia antes do próprio partido existir. Então, quando o Amoedo é chamado de dono, eu sempre penso assim, olha, ele é dono da ideia, né? O partido existe porque um dia ele sonhou com ele, tá? E ele tornou aquilo uma realidade, estabeleceu com outras pessoas um sistema, né, de gestão, tá? E no qual ele tem influência limitada pelo estatuto, certo? Se todas as pessoas que têm poder de decisão forem contra a ideia dele, ele pode deixar de mandar, né? Eu não estou dizendo que ele mande, eu posso até supor que ele manda, mas eu não estou afirmando isso. Então, é claro que quando a gente tem um sonho, Aqui. Tinha dado uma travada. Tinha dado parou. Tinha parado, mas eu entendi. Então, entendi bem a ideia. quando a gente se associa com outras pessoas, a gente traz pessoas que têm e compartilham conosco os mesmos valores. Eu não vou me associar com alguém que pensa diferente de mim para fazer aquilo que eu quero, tá certo? O Amoedo não deve ter pensado isso quando ele resolveu criar o Partido Novo, né? E nós que nunca participamos desse sonho no início, mas que no meio do caminho vimos que é possível que o sonho do Amoedo sirva para os meus propósitos, né? Então eu vou participar dele da maneira possível, porque se eu olhar para o horizonte, para as outras alternativas que tem, para tentar levar a minha ética, aquilo que eu acredito, como a sociedade deveria se comportar, tá? Se eu olhar em volta e eu vou ver que, opa, a única instituição que realmente, não na sua totalidade, tem coisas que eu divirjo do Novo e tem coisas que eu divirjo do Amoedo muito antes do Partido Novo surgir. Depois a gente pode falar sobre isso, tá? Mas que com o tempo a gente foi ajustando, eu me ajustei, ele se ajustou, o partido se ajustou, e ele se tornou a melhor opção para um liberal que queira participar da política. Tá? Sim, sim. Muita coisa a gente pode falar ainda sobre democracia no partido, como se decidem as coisas e tal, e tu tem aí muita coisa para contribuir com isso, eu já falei demais. Sim. Se não, é exatamente isso. Essa que é a ideia. Por isso que eu perguntei antes o que é pior, um partido com um só dono ou sem dono. Primeiro que partido sem dono não existe. E quando algo não tem dono, não é de ninguém. Quando é de ninguém, ninguém cuida. E o que é diferente do Novo, que chama a atenção, que algumas pessoas até não entendem e criticam por causa disso, é que o Novo é um partido em que os filiados, que são os donos, se é que dá para dizer assim, porque os filiados, eles contribuem, eles participam e eles são sócios, participam dentro dos limites que o Estatuto permite. E se eles também não concordarem ou não gostarem dos rumos que o partido esteja sendo tomado, eles podem sair também de forma voluntária. Partido que tem um estatuto, regras para serem cumpridas, que tenha uma gestão, um sistema de gestão do partido e que
né? Tem regras que, se alguém, independente de quem for, não cumpra, essas regras devem ser respeitadas e a pessoa pode, inclusive, ter algumas sanções dentro do partido. E tem uma diferença do Novo, que para mim é uma das mais importantes, que é o fato da independência da gestão partidária da política, que significa que quem faz parte do diretório, ele não pode, por exemplo, se candidatar. Quem faz parte do diretório, ele não pode fazer parte do gabinete de um... Não pode ser mandatário. Mandatário do Novo. Né? Por que isso? Porque uma das funções do diretório, do gestor do partido, é fiscalizar. E como que ele vai se autofiscalizar? Então, até por esse motivo, né, que não tem como tu dizer que o Partido Novo é um partido com um único dono. As pessoas participam dentro das limitações que o Estatuto coloca. Isso é uma questão de organização. E eu acho engraçado que às vezes as pessoas criticam o Novo, falando que o Novo tem dono. Tá me ouvindo, Roberto? Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo sobre esse aspecto que tu falaste. É o seguinte: agora a gente viu o Amoedo tomar uma posição referente à questão das vacinas. E todos os mandatários do Novo tomaram uma posição contrária a dele. Então, as pessoas dizem assim: o Novo é contra a vacina, porque o Amoedo disse que é contra a vacina. Aqueles que tomam as decisões na política pelo partido contrariam a vontade do seu criador, né? Então não faz sentido tu querer atribuir ao Novo aquilo que o Amoedo, correto ou equivocado, defende, tá? Não faz sentido, quer dizer, não, é uma falácia, estão generalizando, né, em cima de um fato específico. E isso é uma falácia e não pode ser aceita, né? É uma falácia, eu acho que muitas pessoas também fazem isso e fazem essas críticas. Bom, o PT, o Lula entrou no PSL com um projeto muito legal, um projeto que era do Livres, para tentar transformar o partido, o PSL, num partido liberal. Até na ocasião, quando ele falou para mim, eu falei: olha, Fábio, legal, eu acho muito legal, como liberal eu sempre vou apoiar, quanto mais partidos liberais, melhor. Isso é importante até para a concorrência, para também tornar o Partido Novo melhor ainda, mas eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo porque é um partido que já existe, que tem caciques que mandam no partido, e uma hora ou outra vão pegar e vão sentir que não vale mais a pena para eles e vai mandar vocês embora. O que aconteceu? Exatamente isso. O presidente do PSL, que é o dono do partido, ao contrário do que acontece no Novo, ele entendeu que para o partido, num pensamento mais pragmático, né, de assumir o poder, não valia mais a pena ter o pessoal do Livres, e sim, eles queriam buscar um grande político, um cara mais conhecido, para realmente entrar no poder, receber fundo partidário, fundo eleitoral. Aconteceu que o Bolsonaro acabou assumindo e o projeto do Livres acabou. Isso mostra que é totalmente diferente do que acontece no Novo, porque o Novo tem um projeto,
tem um estatuto que tem que ter seguido, e quem quiser entrar no Novo sabe disso, participa, né, e tem que cumprir, né, com o que está determinado do partido. Seja o João Amoedo, que é uma figura super importante do partido e é influente porque ele que teve a ideia, né? Seja um outro filiado comum, ele tem que seguir o estatuto, e tem a CEP, né, que eu também já fiz parte, que é o Comitê de Ética, que também é um órgão independente, que não tem interferência do diretório, que toma as decisões corretas ou não, né, quando existe algum tipo de denúncia contra algum filiado. E para pegar mais um exemplo, mostrando a diferença enorme do Novo para os outros partidos tradicionais, teve o caso recente em São Paulo, que um candidato a prefeito da maior cidade do Brasil, ele foi expulso pela CEP, porque ele acabou descumprindo com algumas regras estatutárias, parece que teve algumas omissões no currículo dele, que ele fez, que ele divulgou na hora do processo seletivo, e ele foi expulso. Não é o caminho mais fácil, não é a decisão mais fácil para ser tomada, mas é a decisão correta e com base no estatuto. O PT, por outro lado, tem um ex-presidente que foi condenado em segunda instância, ele está ali, né? Então é totalmente diferente. Então não faz nenhum sentido dizer que o Novo tem um dono. O Novo tem donos, né? Tem sócios do projeto, que são as pessoas tem donos, que participam. Tem propósito, tem regras, tem governança. Tem governança. Por sinal, a governança do Novo, muita gente reclama que ela não é democrática, né? É evidente que uma instituição privada como essa não pode ter uma governança democrática. Ela tem que ter ela tem que ser uma organização hierarquizada, né? Exatamente. Onde quem manda é o estatuto, quem manda são os propósitos. As pessoas que administram a organização, elas têm que seguir essas instituições, né? Não se pode estabelecer os rumos do partido através do voto democrático. Eu fico pensando o seguinte, normalmente essas pessoas que criticam a falta de democracia no Novo são as mesmas que criticam quando numa universidade pública os professores querem eleger o reitor, por exemplo, né? Ainda mais quando a universidade é federal, cheia de esquerdistas, e o presidente que indica o reitor é um cara de direita, né? Então, não, o presidente tem a prerrogativa de indicar o reitor. Como é que nós vamos aceitar que os professores, aqueles de esquerda, elejam o reitor, né? Nós tivemos no Novo um episódio, né, Carlos, onde nós experimentamos esse problema claramente. Eu não sei se tu queres contar ou queres que eu conte. Pode contar, porque eu estava presente, mas foi importante também no processo que a gente teve. Antes do partido, do diretório do Partido Novo se estabelecer aqui no Rio Grande do Sul, ele ainda era um núcleo, né? Tá certo? Certo. Houve uma tentativa de captura do Novo por um grupo de reacionários. Alguns que se dizem conservadores e tal, mas eu diria mais reacionários do que conservadores, tá? Depois eu posso até explicar a diferença. E eles propuseram, na época, estabelecer um processo democrático para escolher quem seria o líder do núcleo naquela oportunidade. Ainda não era diretório. E, por falta de experiência, né, tu acabaste aceitando essa proposta, né? E perdeste a eleição. O teu grupo de liberais perdeu a eleição para os reacionários. E tu me ligou um dia, fazia tempo que a gente não conversava, eu nem estava envolvido no partido, e tu me perguntou, o que eu faço agora? Eu disse, olha, tu não faz nada, porque, primeiro, eu nunca vi em uma rede, eu até dei o exemplo de uma rede de lojas, né? Eu nunca vi uma rede de lojas os vendedores se reunirem para eleger o gerente.
à revelia do dono da empresa, né? No caso de todos aqueles que fazem a gestão e que são filiados, apoiando a instituição, né? Então, esse fato, essa votação, ela é totalmente irrelevante, ela fere o princípio da própria instituição. Claro. Ninguém vai E escolher o só fazer um gerente. parênteses ainda. E tinham pessoas que Diga. nem eram do Novo, tinham pessoas que nem eram do Novo que participaram naquela suposta votação. Não, até porque o Novo não existia ainda como instituição, Sim, né? mas não eram Era nem um... do grupo de voluntários. Simplesmente Sim, apareceram. sim. Né? E Assim, a aqui gente. tinha o grupo de voluntários, né? É, É. Sim, então é o seguinte, eu fico imaginando, o Novo tem hoje 50 mil filiados, daqui a pouco os petistas aí, daqui a pouco acontece o que eu desejo, o PT, ele é proscrito, né? É proscrito, é um partido que não é partido, é uma quadrilha, um bando, é uma gangue, né, de bandidos, tá? Não há outra definição para aquele grupelho de pessoas que se veste de partido para poder operar na política, né? Então, vamos lá, o PT ele é proscrito e aí 100 mil petistas resolvem, nós vamos tomar conta do Novo agora, vamos todo mundo nos filiar, né? Na primeira eleição que tiver democrática, como a gente tem maioria, nós vamos transformar o Novo no partido neoliberal, progressista, trabalhista, popular, ou algo desse tipo, tá? Quer dizer, é. não pode ter democracia numa organização que tem um criador, que tem um propósito, que tem uma missão, que tem um estatuto. Uma E, instituição como o Novo, só para concluir esse raciocínio, ela deve funcionar como uma república constitucional. Não é a vontade da maioria que decide. O que decide é o que está estabelecido nos seus estatutos. Né? O que pretende o partido, como o partido vai chegar lá, quem são as pessoas que vão operar isso, e pronto. E o que vai acontecer com aqueles que não seguem essa linha, né? Quer dizer, sim, ninguém é sim. obrigado, como num país, né? A gente vive num país e tal, não quer ir embora por uma questão territorial, financeira, econômica, amor à pátria, o relacionamento familiar, seja o que for, a gente não quer sair do país, mas de um partido, tu tem 35, 40 partidos que tu pode escolher, né? No mesmo território que tu vive. Então, quem não compartilha dos valores, dos princípios, dos ideais daquele partido, ou da forma que ele estabelece isso, Uhum. basta deixar de pagar os, sei lá, são R$ 40 por mês ou algo assim, né? São uns E, 30 e poucos. e vai procurar outro partido, É. infelizmente, né? E sendo como uma república constitucional, inclusive as lideranças partidárias, quem pode tomar a decisão, o presidente do partido, ele tem limitações. Ele não pode ferir a constituição do partido. Então, esse exemplo que foi dado agora, do que aconteceu em 2014, 2015, em Porto Alegre, mostra a importância de terem regras, ter uma hierarquia que devem ser respeitadas. Independente de quem for tomar a decisão, tem que respeitar isso aí. Então, Existe uma confusão muito grande nas pessoas que é o seguinte: se não é democrático, é autoritário. as pessoas não E sabem o não que é é verdade. democracia. As pessoas não sabem o que é democracia. É, Pode ter um governo autoritário democrático, e acontece muito. claro. Né? A Democracia é democracia como é feita a tomada de decisões. é o poder da maioria, O poder da que pode maioria. pode se transformar numa ditadura, numa tirania. Uhum. Mais fácil do que numa autocracia, muitas vezes, né? Porque tem mais Porque legitimidade também. Né? tem mais legitimidade, exatamente. É uma perversão total É. dessa
É, identidade política, né? mas Roberto, assim, ó, até voltando a se falar sobre as pessoas que criticam o Novo, dizendo que tem dono, claro que algumas pessoas realmente acham isso, mas conforme o Novo vem crescendo, ele está incomodando muita gente, está incomodando a velha política, então qualquer coisinha assim que tu não concorde com o partido, eles tentam taxar o partido como até de comunista já foi taxado Novo, né? A esquerda fala que nós somos fascistas, né? Extrema direita, e né, algumas pessoas de outros partidos que talvez sejam concorrentes tentam taxar o Novo como comunista. Não tem nada a ver. Né? Não dá para Ele levar a seria sério. comunista se não tivesse dono, né? Se não tivesse dono, ele seria comunista. Exatamente. Então, assim, ó, não dá para levar muito a sério, mas a gente precisa esclarecer isso aí para que as pessoas não sejam enganadas. Né? Uma coisa é o discurso, né? Outra coisa é a prática. Vamos ver na prática o que os mandatários do Novo estão fazendo. Vamos ver o que o Marcel... Vamos pegar os exemplos nossos aqui. O Marcel, o Fábio Osserman, o Giuseppe e o Felipe Camozato aqui em Porto Alegre. Eu estou tendo agora a oportunidade, a experiência de trabalhar junto com o Camozato aqui na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. E é impressionante como um vereador do Novo, só como o Camozato, que é um cara extremamente diferenciado, a diferença que ele faz sendo um só vereador do Novo, sozinho. Tá? Imagina a gente ter uma bancada na próxima legislatura com 4 ou 5 vereadores do Novo. Imagina o time que a gente pode formar e daí sim nós vamos conseguir fazer a diferença. Então não adianta ficar só num discursinho de que o Novo é aliado ao Bolsonaro, ou o Novo é de esquerda, ou o Novo é comunista. Vamos ver na prática o que os caras estão fazendo. Né? Vamos ver na prática. Olha o trabalho que a bancada federal está fazendo no Novo. É um partido que é independente. Não é um partido de oposição e não é um partido que está junto com o governo. Ele vai votar de acordo com os princípios que a gente acredita que são os corretos e quando estiver errado, vão votar contra. É simples. Né? Então, pessoal, vamos observar bem. Né? Agora está chegando as eleições e tem muita gente que está com dúvida em quem votar também. Prestem atenção nos partidos também. Isso é importante. Né? Votar em candidatos dos partidos corretos também é uma coisa importante. Sem dúvida alguma. Isso é uma coisa assim, eu tenho feito lives diárias, né, com vários candidatos, não só do Novo, mas de outros partidos também. E eu vejo o seguinte, nunca em nenhuma eleição como essa nós tivemos tantas alternativas com um valor elevado para a gente poder escolher. O Novo, por exemplo, está oferecendo candidatos que têm uma bagagem cultural e uma força de vontade com iniciativa impressionante. Eu estou, assim, extremamente otimista, estou encantado com a qualidade das pessoas que vão concorrer, pelo menos aqui em Porto Alegre. Né? Eu também vou conversar com o pessoal que vai concorrer fora de Porto Alegre para a gente mostrar que esse fenômeno que a gente que está há muito tempo labutando nessa disputa ideológica e política, esse fenômeno de se ver o liberalismo sendo difundido, divulgado, para se tornar concretamente uma realidade no sentido de termos as nossas ideias colocadas na política, é um fato inquestionável, né? Eu fico muito otimista com isso. Sim. E o que a gente deve, ainda dentro do nosso assunto, eu acho que a gente pode, já está de certa maneira respondida essa pergunta, né? Muita gente pode não concordar, mas... Sim, até a gente também, o Novo foi criado sem a pretensão de agradar todo mundo. Tem gente que não vai concordar. Exatamente. Isso faz parte. Mas tem uma realidade, a realidade não há como se discordar dela, né? Então o que a gente trouxe aqui foi realidades. Agora é o seguinte, o que a gente precisa entender também é que o nosso sistema eleitoral, ele é nefasto, né? Porque, em primeiro lugar, não pode ter candidaturas independentes. Quer dizer, o cara que não acha partido não pode concorrer a nada sozinho, né?
a eleição ela dispensa voto distrital, né? Quer dizer, e ainda mais, o cara que é eleito porque tem muita popularidade pode carregar junto com ele pessoas que as pessoas não concordam com ela, né? Com elas, tá? Então, tu elege um cara achando que aquele cara é o que vai atender as tuas demandas, mas junto com ele assume gente que pensa exatamente o contrário e que vai ter o mesmo poder político que esse que vai ser eleito por aqueles que acreditam nele terá, né? Então, Sim. tu tá elegendo o teu aliado e junto com ele o teu inimigo, né? Isso é um problema, Sim. tá? Por isso que é importante escolher o partido também, né? Porque tem algumas pessoas que não Exatamente. entendem o sistema eleitoral como funciona, né? Só explicando, assim, para caso alguém não saiba. Os votos são É, somados. Então, se botou no candidato X, esses votos vão para ele, né? E também somam para os candidatos do mesmo partido que também podem ser eleitos. desde que eles consigam fazer o Percentual mínimo, né? mínimo. O Isso. percentual mínimo de 10%, né? É. Então no caso do Novo, né, vai votar no Felipe Camozato, né, que até a tendência, ou pelo menos a perspectiva que se tem, é que ele seja até o vereador mais votado de Porto Alegre. A gente Uhum. votando no Camozato, além de ajudar, né, ele a ser eleito, nós vamos também ajudar outros candidatos do Novo que defendem as mesmas ideias, têm as mesmas propostas, possam também ter mais chances de entrar. Então, é muito importante a gente sempre pensar, né, não só no candidato, mas quem são as pessoas, os outros candidatos junto com ele que podem ser beneficiados. Exatamente. Outra questão que eu acho importante a gente discutir é a questão mais filosófica, vamos dizer assim, quer dizer, as pessoas elas tendem a olhar a política de forma pragmática, né? Ah, eu estou com um problema aqui, eu queria que fosse resolvido assim, independente do interesse alheio, né? Ou eu aceito tais coisas desde que o meu problema seja resolvido. Ou seja, o que é o pragmático, filosoficamente? É aquele cara que dispensa, que abre mão totalmente dos princípios que devem reger a sua vida, né? O pragmático acha que os fins justificam os meios, tá? E essa, no meu modo de entender, é a pior filosofia que alguém pode escolher, né? Então, vamos pegar o caso aqui da vacina, por exemplo, né? Nós precisamos de imunidade de rebanho, então agora nós vamos dispensar o princípio do direito à liberdade, da propriedade que a gente tem sobre a nossa vida, da propriedade privada, em nome do bem-estar da maioria. Quer dizer, vamos vacinar à força todo mundo, mesmo aqueles que não concordam, porque a gente vai conseguir gerar um suposto bem para a humanidade, né? Um bem comum para todos, né? E, e o que eu vejo no Partido Novo é o seguinte: há uma discussão muito franca a respeito dos princípios filosóficos, éticos e políticos que devem nortear a vida de cada um dentro da política, né? Porque política o que que é? É a nossa ética sendo discutida dentro do contexto social, tá? E eu acho que o partido ele tem que ser esse canal, né? E o Novo permite isso. O Novo ele é uma espécie de guarda-chuva. Eu tenho severas discordâncias de algumas pautas que outros que participam do Partido Novo têm, tá? Por exemplo, com relação à educação, saúde, eu acho que deveria existir uma separação absoluta entre o governo e esses temas, tá? As pessoas podem pensar assim, ah, não, mas tu tem que ter algum envolvimento hoje para mudar isso, até para criar essa separação, Uhum. porque se tu não leva isso para a política, criando leis que possibilitem a privatização, a liberalização
né, da Sim, vida das pessoas sim, nesses temas, tu jamais vai conseguir isso. Porque sim. a gente não defende uma revolução, né, que rompa tudo da noite para o dia, até porque ela seria impossível, improvável, porque a mentalidade majoritária da sociedade, ela é contra essa ideia. A maior parte das pessoas acreditam que o governo deve gerar as soluções, né? O que é um equívoco absoluto. Então, primeiro, tu tem que mudar a mentalidade das pessoas, tem que mostrar qual é a ética que realmente vai nos fazer mais felizes e levar isso através da política para que as pessoas possam se inteirar e agir para mudar o nosso status quo, né? Então, não há partido, no meu modo de entender, que discuta melhor isso do que o Partido Novo. Eu Tá? concordo. Em suma, né, o que está falando também é que tu é mais radical em termos de liberal do que o novo. Né? E eu Sem dúvida. também, né, em algumas ideias eu também sou mais radical, assim, no bom sentido, em algumas pautas que eu defendo, mas o partido dá a liberdade para a gente defender essas pautas. Né? O Novo tem algumas pautas que estão definidas, né, que ninguém pode, nenhum mandatário do Novo vai defender aumentar imposto ou abrir uma estatal, né, mas tem algumas outras pautas que é livre a discussão, desde que respeite também as outras posições que são permitidas no partido, né, mas com certeza, sem nenhuma dúvida, é o único partido que, como instituição, ele é de fato liberal. Isso aí pode até... Existem outros bons políticos de outros partidos, mas os partidos deles não são liberais. Algumas vezes são fisiológicos, outras são de esquerda, mas, né, alguns surfam ondas liberais, né, mas a essência mesmo, acho que só o Partido Novo que tem como princípio, né, valores de defender a liberdade, a vida, a propriedade, tem um estatuto, como a gente falou antes, que vai fazer com que o partido continue dessa forma. Né? Se, por acaso, o partido for para o caminho errado, né, eu e outras pessoas vão parar de pagar a filiação e o partido simplesmente deixa de existir. Né? Porque é o único partido que ele é financiado de forma voluntária por quem acredita no projeto. Né? E até A gente poderia até até. quero usar uma frase tua, Roberto, que eu uso bastante ela, mas acho que foi tu que falou a primeira vez, quando a gente estava discutindo sobre a formação do Novo, né? E as perguntas que apareceu muito era, pô, por que mais um partido? Né? Ah, sim, E a é tua verdade. resposta naquela ocasião, que eu acabei usando outras vezes também, não. O Novo não é mais um partido, né? O Novo é o partido que faltava. E, de fato, é o partido que faltava, tanto é que eu só estou me envolvendo em política por causa do Novo. Senão eu ia estar fazendo outra coisa, ia estar continuando, ia estar advogando agora, não ia estar fazendo essa live contigo falando de um outro partido. Então, A gente já está falando do Grêmio, ia né? estar falando do Grêmio, está falando do Grêmio. É. Então, algumas pessoas podem até não concordar, né, não achar que é o melhor partido, mas ele é um partido diferente. Isso é um fato. Ele é muito diferente dos outros partidos. Sem dúvida. Inclusive, eu estava pensando o seguinte: qual a dificuldade que eu teria para criar o partido capitalista radical, né, aqui no Brasil? A dificuldade seria enorme, Assinar né? fichas de apoio. Imagina, Porque. Não, mas aí que tá. Até. se tu não tem vínculo com o governo, né? Se o teu partido não serve para ser de aluguel, se tu não é sucessor de um outro partido que já está estabelecido e tal, é um trabalho para alguém assim com uma perseverança, com um idealismo brutal, como é o caso do João Sim. Amoedo, né? Que a gente deve realmente agradecer o fato de ele ter investido muito dinheiro nisso, muito tempo nisso, e conseguido estabelecer um processo onde muitas das coisas que a gente defende individualmente podem ser defendidas coletivamente através desse partido lá no contexto social
nos parlamentos ou até mesmo perante o executivo e o judiciário. Sim, até porque os outros partidos todos surgiram ou de fusão de partidos, ou foi já algum político conhecido que fundou, e daí fica muito mais fácil. E até assim, as pessoas às vezes erram no diagnóstico. Acho que o problema é o fato de existirem muitos partidos. Isso não é um problema, tá? Isso é uma consequência. Sabe quantos times existem registrados na CBF? Eu não tenho nenhuma ideia e não me interessa, porque eu não estou bancando isso. Eu sou sócio do Grêmio, porque eu sou gremista, porque eu gosto de ir no estádio, eu gosto de chegar lá e a minha cadeira está lá limpinha, arrumada, né? Quero que o time vá bem e se for para o caminho errado eu paro de pagar. Né? Agora, eu me incomodo que existem muitos partidos que eu estou financiando. Mesmo não gostando dos outros partidos, eu sou obrigado a pagar esses partidos. E daí algumas pessoas dizem, mas isso é um preço que você está pagando para financiar a democracia. Não, só um pouquinho, né? Não, só um pouquinho. Não vem com essa, não vem com essa. Eu acho que os partidos têm que existir, desde que as pessoas acreditem no projeto, e elas que banquem. Este argumento, ele demonstra que a democracia pode ser pervertida e pode se tornar uma tirania. Porque se a maioria daqueles que têm poder de voto decidem que tu, que não tem vontade de financiar os partidos que tu te opõe, né, não interessa, eles vão tomar essa decisão e tu vai ter que cumprir isso, queira ou não queira. Isso é porque autoritarismo. Vai te ser imposto, né? Na realidade, uma violação total do nosso direito de liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão não é apenas eu dizer o que eu penso, é também eu não ter que aceitar, financiar, aprovar e dar espaço para aquilo que eu não concordo. Quer dizer, se eu estou dando dinheiro para quem eu não concordo, a minha liberdade de expressão está sendo violada. Não é? O que é um absurdo, né? Sim, um absurdo. A gente ser obrigado a sustentar partidos que a gente não concorda. Né? E daí eu já vi também apoiadores da Manuela Dávila responder, mas se deixar para iniciativa privada, para as pessoas pagarem, fazerem doações de campanhas, eles que vão acabar decidindo e vai ter troca de favores. Não, só um pouquinho. Tá? A Manuela recebeu doação física também. Então quer dizer que ela vai pedir troca de favores? Então se decide, ou tu é a favor de receber recursos públicos ou de receber doações voluntárias. Eu acho que não faz nenhum sentido a gente ser obrigado a sustentar partidos políticos que a gente não concorda. Sem dúvida. Agora que é usado para financiar partido político podia ser usado para outras coisas, ou melhor, porque está no meu bolso, para eu fazer o que eu quiser com o dinheiro. É imoral. Não, a questão aí é a seguinte: por que os empresários, ou mesmo as pessoas físicas, os trabalhadores que têm renda elevada e tal, por que as pessoas dão dinheiro para os políticos? Porque o grau de intervenção do governo nas nossas vidas é tanto que a gente precisa usar esse dinheiro porque é intimado a tentar se proteger desta intervenção coercitiva, exagerada, abrupta, que o governo pode adotar em cima das nossas iniciativas. Né? Então, por que a gente dá dinheiro? Por que uma empresa de grande porte dá dinheiro para o político? Para tentar fazer com que o político aquele não viole tanto os direitos dela. Ou pode ter também o caso das empresas que querem privilégios, né? Agora que tu vai ter poder político, então eu vou te pagar uma grana aí para tu poder me dar um privilégio, como uma reserva de mercado, um subsídio, ou dinheiro emprestado com juros baixos, né? O que também é um absurdo, porque nenhum político poderia ter esse poder. A fonte dessa corrupção, né, que é uma forma de corrupção, é o poder exagerado na mão de determinadas pessoas que podem
mexer com a vida alheia como bem entendem, criando É. barreiras e vendendo, criando dificuldades e vendendo facilidades, né? Exatamente. A gente acaba sofrendo muito por causa dessa interferência absurda que existe da política nas nossas vidas. E esse que é o principal problema, né? E o que o Novo defende é exatamente o contrário, né? A gente não vai propor nenhuma solução mágica que os políticos vão resolver a vida das pessoas, e sim dar o protagonismo e a liberdade para o próprio indivíduo para que ele possa melhorar a vida dele e, consequentemente, ele vai acabar, né, pensando nele, ele vai acabar melhorando a vida de todos. É isso que a gente tem que defender, né? Parar de ficar defendendo tanto que o político vai ter que resolver os problemas das nossas vidas. Ele tem que parar de atrapalhar, parar de incomodar. Exatamente, É isso que a gente tem que fazer, exatamente. né? Mas eu acho que a gente acabou avançando bastante, né? O objetivo era até de responder sobre se o Novo tinha dono, e eu até acho que tudo que a gente falou corrobora, né, de que, na verdade, o único partido que tem sócios é o Novo. É, E em razão disso, acaba atraindo pessoas que não se envolviam na política e, ao enxergar um projeto de um partido político que realmente é possível a gente defender as nossas bandeiras, se engajaram, né? E a gente vê que tem muita gente boa participando, seja como voluntário ou na gestão do partido, também de forma voluntária, e candidato. Tem muito é. candidato bom. Eu falei do Camusato, mas eu tava, já conversaram contigo, eu vi um vídeo da Samila, né, também numa live contigo, e é excelente. Ontem nós Pessoas fizemos uma ontem live. super qualificada, né, preparada, e tem vários outros candidatos novos. Eu não quero falar em nome, senão vou me esquecer de alguém, Sim. né? Mas Não, o está time disponível, é só a pessoa ir procurar, né? é só procurar. Mas tem gente muito boa, eu acho que você tem que pesquisar para ver quem são as pessoas. E outra, né? Participem da política. Eu acho que todo mundo tem que se envolver. E se vocês têm críticas ao Novo, e eu também não concordo 100% com o partido, não existe nada que eu concorde 100%. Agora me Mas se diz uma envolve. coisa, Carlos. Me diz uma coisa, uma pergunta assim, rápida, para resposta rápida. Nós já temos o candidato a prefeito, nós não temos candidato a prefeito em 2020, né? Mas nós Não temos temos. candidato a prefeito em 2024? Não sei, eu acho que é É? muito cedo. É Tu vai muito encarar cedo. essa ou não? Tu vai encarar Agora, essa? agora eu estou trabalhando no gabinete, eu estou ajudando as candidaturas para o Legislativo, que o nosso foco agora, 2020, é ter uma bancada muito forte para a próxima legislatura. Então, o foco total agora é a gente eleger vereadores do Novo. Eu acho que a gente tem que pensar nisso agora, fortalecer o partido, ajudar nas campanhas. E eu acho que daqui a 4 anos não sei o que vai acontecer, né? Espero que a gente consiga ter um candidato a prefeito em Porto Alegre. Seria algo muito importante. Infelizmente não foi possível esse ano, não é fácil, né? Porque a gente tem que achar uma pessoa com o perfil que a gente quer e essa pessoa tem que querer, né? Que é É o isso mais aí. difícil, né? Bom, Então, acho que vamos tentar aí. se por acaso em 2024 tu resolveres concorrer a prefeito de Porto Alegre, tu já sabe que dia e que hora que essa ideia surgiu, né? Já sei, já sei. Tá bom, É. ok. Carlos Morinari, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter despendido o teu tempo aqui para esclarecer e responder essa pergunta, né, que é recorrente. Eh, Espero que a gente consiga uma bela vitória aí no dia 15 de novembro, né? Tomara que a gente consiga, pelo Novo, botar 4, 5 candidatos lá na Câmara, pelos liberais, entre 8 e 9 e 10, quem sabe? Liberais é aqueles um pouco Tomara. mais conservadores também, conservadores no bom sentido, né? Não os reacionários. E, e espero que numa outra oportunidade, quando eu te convidar, tu aceite também, como tu fizeste com toda essa gentileza aí que te é costumeira. Não, legal, um prazer aí, Roberto, falar contigo. Sempre pode me convidar aí que eu estou à disposição.
Acho que foi bem legal nossa conversa e vamos fazer outras vezes também. E parabéns aí essa tua iniciativa, né, de conversar com candidatos liberais e, né, tu já tem uma bagagem de muitos anos defendendo ideias liberais, instituições liberais, e esse teu envolvimento na política também é muito importante para todos nós. A gente, eu acho que só tem a agradecer aí por tudo que tu já fez e continua fazendo em defesa da liberdade. Valeu. Legal. Valeu. Um abraço. Obrigado. Um Obrigado para quem abraço. Boa assistiu. noite.